Bom, então vamos continuar agora a sessão técnica. Deixa eu botar aqui o microfone com o Adriano, deixa eu cair daqui. Pronto, o Adriano é um pouquinho mais alto que eu. Então vamos retomar que nós estamos atrasados aqui. Agora é o painel 3, cidades resilientes, mudanças climáticas e o imperativo da sustentabilidade. Queria chamar o mediador Samir Costa. Samir vai anunciar todo mundo. Boa tarde a todos. Então, como já foi falado, vamos dar início ao painel 3, cidades resilientes, mudanças climáticas e o imperativo da sustentabilidade. Sou Samir Costa, sou coordenador de macroplanejamento no escritório de planejamento, na subsecretaria de planejamento e acompanhamento de resultados da Casa Civil. Infelizmente, estou aqui substituindo o Daniel Mancebo, que estava previsto para fazer a mediação, mas por um problema de saúde na família, ele não pôde estar presente. Mas mandou um abraço a todos e nos desejou um ótimo encontro. Tá? Vou começar chamando os debatedores. Começaremos com Maria Fernanda Lemos, da PUC-Rio, arquiteta, urbanista, doutora em urbanismo pela UFRJ, pesquisadora na área de adaptação urbana para mudanças climáticas e professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC. Também atua como coordenadora do Laboratório de Urbanismo, Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente, e é membro Urban Climate Change Research Network, como coautora do capítulo Cidades em Zonas Costeiras. É também membro do IPCC, como coordenadora do capítulo América do Sul e Central, do Grupo de Trabalho 2 e do Relatório 6. Felipe Mandarino, vocês não conhecem, do Instituto Pereira Passos. Felipe Mandarino é um geógrafo, gerente de estudos ambientais e das mudanças climáticas na Coordenação Técnica de Informações da Cidade, no IPP, na Prefeitura do Rio. Tem experiência em sistemas de informações geográficas, ciências das mudanças climáticas e ciências da terra em geral. Durante os últimos 10 anos, atua no IPP e tem desenvolvido diversos projetos relacionados às mudanças climáticas, como monitoramento das emissões de gases de efeito estufa do Rio de Janeiro, relatórios sobre impactos das mudanças climáticas, estratégias de adaptação às mudanças climáticas e o reporte ao Carbon Disclosure Project, do C40. Atualmente faz a coordenação técnica das parcerias da PCRJ com a NASA e com o MIT. E em 2016 foi parte da primeira turma de profissionais certificados como especialistas em inventários de gases de efeito estufa na cidade pelo Banco Mundial, C40, WRI e ICLEI. Por fim, Paulo Pereira Guzmão, da UFRJ, professor associado do Departamento de Geografia, DGEL, e do Programa de Pós-Graduação em Geografia, PPGG, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalhando nos campos das políticas públicas e da gestão ambiental. É pesquisador do Laboratório de Gestão do Território, LAGET, e da Rede de Pesquisadores em Geografia Socioambiental. Desenvolve atividades de pesquisa, ensino e extensão nas temáticas das políticas públicas, planejamento ambiental, gestão e governança territorial e avaliações ambientais. Coordenou estudos interdisciplinares sobre adaptações às mudanças climáticas em áreas urbanas, focando os casos da cidade do Rio de Janeiro e da região metropolitana do Rio de Janeiro. Bom, nosso painel tem um tempo total de 1h20, pensado aí 10 minutos para cada debatedor, de 25 a 30 minutos para o debate e em torno de 20 a 25 minutos para as perguntas. Vamos dar início à primeira apresentação da professora Maria Fernanda Lemos.
Tá funcionando? Tá funcionando, gente? Tá. Então, boa tarde para todos. Queria começar agradecendo o convite para estar no painel, agradecer o Aroeira, o Mandarino, dizer que é um prazer estar dividindo a mesa com vocês. Paulo já conhecemos de longa data. E agradecer pela oportunidade dessa mesa, particularmente, né, que é o assunto que me interessa. Vou ser muito rápida, eu vou falar em 10 minutos, apesar de vocês vão ver que eu tenho uma quantidade razoável de slides, mas é para animar depois do almoço. Bom, eu trabalho com um projeto e com planejamento urbano, eu pesquiso desde 2008 o tema da adaptação urbana para a mudança climática. Sou professora da PUC, como a gente já falou, sou colaboradora do CCRN e do IPCC, que são redes dentro dessa área, né, de atuação. E aí desse ponto de vista do planejamento urbano, né, do urbanista, que eu vou falar para vocês vou levantar algumas questões que eu acho que podem animar um debate posterior, tá? E aí eu vou começar com uma imagem que eu acho que pode tocar, pelo menos quem tem mais de 40 nessa sala, que eu acho que já dá uma boa ideia do problema que a gente está enfrentando. Então, eu começo com Blade Runner, primeiro porque a gente está falando de futuro, né? Eu estou falando de mudança climática, de adaptação, de planejamento, mas depois porque a gente está falando de tecnologia também, que vai ser uma parte importante das soluções para enfrentar os desafios do presente e os desafios do futuro. E eu acho que a gente já pode ficar feliz, porque a tecnologia que a gente vai precisar para adaptar, né, essa tecnologia já está comprada. Essa tecnologia não tem retorno, a gente vai chegar lá fácil. O problema é que também está comprado 1,5 grau de aquecimento global. E também a gente vai chegar lá e também não tem retorno, e a gente vai chegar lá mais fácil ainda. Ou seja, temos tecnologia de sobra para enfrentar um problema sério, um problema que a gente ajudou a causar. Só que tem uma coisa fundamental que não está comprada, que é a nossa capacidade de distribuir de forma justa essa tecnologia, os recursos, a informação e as soluções. E aí essa é a segunda razão para eu usar o Blade Runner aqui para começar a falar com vocês, porque essa imagem de futuro Blade Runniano tem um apelo, né? Eu acho que o nosso desafio mais real, o nosso desafio mais contundente, para a gente se adaptar, para a gente se tornar resiliente, é a perpetuação dessa desigualdade social e essa ânsia que a gente tem de dominação na sociedade, dominação do outro, né? E aí, nessa hora, o outro a gente tem que entender também os outros seres, né? Vegetais, animais, e isso amplia muito a nossa compreensão do que é a crise socioambiental hoje, que é uma crise essencialmente ética, né? E aí, dito isso, eu acho que o segredo do sucesso da adaptação não está no domínio da técnica ou da tecnologia, embora a gente já tenha muito a fazer nesse tema. O segredo da adaptação está exatamente nas estratégias que a gente vai adotar para distribuir de forma justa essas soluções, as tecnologias, as informações e os riscos que estão associados à mudança climática. Essa é uma outra imagem que eu acho que é bastante contundente, não precisa de muita explicação. E eu podia ficar aqui mostrando um monte de imagens de desastre ambiental, mas não tem desastre maior que esse desastre de um futuro Blade Runniano, que, se vocês lembrarem desse filme, eu acho que a maioria de vocês deve ter visto, o que fica, né, o que sobra, o que permanece, né, a herança dessa cidade que a gente conhece para a cidade do futuro, o que sobra para os mais pobres, para os excluídos do desenvolvimento tecnológico, é uma estrutura urbana pífia, é uma estrutura urbana rígida, é uma estrutura urbana inflexível, é uma estrutura urbana nada resiliente, é um concreto que não tem nada a ver com a resiliência. E isso fica por muitos anos. E aí, eu acho que o planejamento urbano, né, que é a minha área hoje, tem assim, o objetivo essencial de enfrentar esse desastre, exatamente esse desastre.
E aí, nesse ponto, eu vou falar de uma coisa que não estava no script aqui, eu nem trouxe uma imagem que ilustre, mas ouvindo hoje de manhã as conversas, e eu me lembrei que eu tenho uma percepção, né, na área de planejamento urbano sobre o que a gente faz, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Isso aí, bom, está metade do tempo, mas está isso mesmo. É o que eu chamo de planejamento de risco. A gente está planejando a cidade sempre em direção ao risco e não para escapar dele. Se a gente olhar que a gente tem vetores de expansão da cidade do Rio de Janeiro que vão para as áreas de baixada, que vão atropelando os restos de brejo que a gente ainda tem, foram um pouco do que a gente falou hoje de manhã, né? A gente pode chamar a nossa prática de planejamento de risco, eu acho que sem ter que arriscar muito. Voltando aqui ao desastre da perpetuação da desigualdade, né, que está refletida nesses espaços urbanos fragmentados, segregados, nada resilientes, né? Porque a resiliência, ela, antes de mais nada, ela é uma forma de resistência com flexibilidade. E aí, no contexto de incerteza da mudança climática, né, o que caracteriza a mudança climática é a incerteza, é uma condição central para a durabilidade e para a sustentabilidade das nossas cidades, essa flexibilidade. Eu acho que, para entender um pouquinho melhor o que é a resiliência, né, a resiliência ela é uma condição inversamente proporcional à vulnerabilidade do sistema. E aqui eu estou falando de sistemas urbanos, né? Isso significa que, para a gente ser resiliente, a gente precisa reduzir vulnerabilidade. Isso é adaptação, né? Nesse ponto, eu acho que, antes de entrar em adaptação um pouco mais das questões que afetam isso, eu acho que eu quero lembrar duas coisas que me parecem centrais. A primeira é que os desastres, né, com origem em eventos climáticos, eles não são causados pelo evento climático. Eles são causados exatamente pela vulnerabilidade do sistema. Esse é o primeiro ponto importante. Depois, que esses desastres de origem em evento climático, eles acontecem hoje, eles são crescentes em frequência, em magnitude, com ou sem mudança climática. E isso obriga a gente a cuidar da nossa vulnerabilidade, mesmo sem ter certeza sobre o tal fenômeno de mudança climática. E aplicando o que a gente chama de princípio da precaução, que, enfim, talvez seja uma das coisas mais difíceis nos cenários políticos e de disseminação de informação e de consciência de risco que a gente tem hoje na sociedade. Bom, então, para construir essa resiliência que a gente quer, reduzir vulnerabilidade, etc., a gente vai precisar de algumas ações muito concretas, né, primeiro, de redução da desigualdade e dos reflexos dessa desigualdade no território. Isso aqui é uma imagem de reflexos de desigualdade no território, caso alguém ache que esse conceito é complicado. Depois, a gente precisa de conhecimento, né, e de abordagens em equipes sempre interdisciplinares. O problema é um problema profundamente interdisciplinar, de uma articulação intersetorial, e eu vou inventar uma palavra agora, interescalar, né, de gestão política e principalmente envolvendo a população em geral, as empresas, políticos, demais atores. E isso leva a um ponto 2, que eu quero chamar a atenção, que se refere ao fato de que o engajamento e transformação das comunidades só vai ser alcançado com ênfase em processos realmente inclusivos. A ideia de processo é fundamental e que gerem ganhos efetivos para uma transformação social, né? Isso significa investir em capital social, que é uma outra ideia-chave para falar de adaptação e resiliência. Significa distribuir, por exemplo, poder de decisão, o que vai ampliar a nossa capacidade adaptativa, que é uma componente da vulnerabilidade. Não vou entrar nesses detalhes, mas é uma componente muito importante. Vai ampliar a autonomia e a consciência e a resiliência das comunidades, né, numa atuação e transformação local. O que me leva ao ponto 3, porque vai ser necessária também, nesse cenário, uma abordagem sistêmica, né, porque é um objeto complexo, esse objeto complexo que é a cidade, que eu já falei que é interdisciplinar e interescalar, etc., compreendendo a interseção que existe entre o ambiente construído, o social e o natural,
respeitando a interdependência, por exemplo, entre áreas urbanas, rurais e naturais, e acho que esse foi um tema da mesa anterior bastante abordado, e legal, porque a gente tem uma base para pensar na importância prática disso. E também outro tema que surgiu aqui já, né, das múltiplas interações complexas entre as atividades humanas e econômicas, as densidades populacionais e construídas, os fluxos humanos e de bens que compõem esse sistema urbano, e nessas múltiplas interações, o sistema urbano ele extrapola largamente qualquer limite administrativo. E aí isso me leva ao ponto 4, que é a necessidade de conhecimento real do problema, das suas causas, da sua fisionomia, das ameaças, dos cenários futuros, das dinâmicas, dos riscos existentes. Eu acho que é essencial conhecer a crise socioambiental e, particularmente, o fenômeno da mudança climática, que exacerba a crise socioambiental, não é descolado disso. Preciso conhecer as projeções e os cenários, principalmente em escala local, e esse é um trabalho que muitos aqui têm feito, né? Então, esse seminário todo mostra que a dedicação que a nossa prefeitura, que é um oásis no Brasil, isso é importante ser dito, isso aqui é um oásis, isso não é o que acontece no Brasil, a gente conseguir fazer esse downscaling de informação e construir as bases que vão permitir a tomada de decisão. Estou pulando umas coisas, e eu acho que esse é o desafio 00 que a gente tem, construir, gerar dados em escala local, porque sem conhecer as vulnerabilidades específicas do sistema, todo mundo deve lembrar desse evento, a gente não tem, e sem uma população bem informada, a gente não tem como tomar decisão. Tem vários esforços que já vêm sendo feitos, não vou também entrar nesse detalhe, porque o seminário inteiro falou disso, mas vai ser essencial conhecer um modelo insustentável de urbanização que a gente vem reproduzindo, principalmente nas grandes cidades, e que é a construção do futuro Blade Runneriano. É isso que a gente está construindo aos poucos, e com muita ênfase. E aí, nesse ponto, eu quero enfatizar o trabalho que eu tenho feito de tentar fazer com que as pessoas percebam a responsabilidade que a gente, como sociedade, e que os poderes públicos têm de garantir, na escala da cidade, que tudo que é novo, né, tudo que a gente está fazendo e refazendo nesse processo de construção e reconstrução da cidade, que é uma dinâmica natural da cidade, tudo que é novo tem que ser adaptado. Eu acho que essa é a ideia central da minha fala, que vai terminar agora. Se a gente não garantir que cada pecinha colocada nesse sistema urbano seja adaptado, a gente está cometendo um grande crime de deixar que a vulnerabilidade se espalhe, né, se reproduza sem parar. Isso não é exatamente alguma coisa que exige um investimento financeiro alto. Isso exige, na verdade, um investimento político alto apenas, porque a gente está falando de regulação, né? A gente está falando basicamente de regulação. Porque é claro que a gente prefere que a adaptação seja antecipatória, né? Não seja reativa, porque a gente tem que, para adaptar, conseguir, conhecendo, né, as ameaças, conhecendo as vulnerabilidades e o que compõe esse sistema urbano, manipular o nosso intervalo de enfrentamento de modo que ele acompanhe as mudanças do clima na mesma direção. Isso é planejamento e é isso que é adaptação. Adaptação nada mais é do que levar esse intervalo de conforto, né, frente aos eventos climáticos na mesma direção em que a transformação das ameaças está se colocando, né? E aí a gente, eu tenho que terminar, então eu vou pular aqui a minha ordem e seguir só os slides. A gente, para adaptar, a gente vai precisar de uma boa articulação entre diretrizes, metas e projetos. A gente vai precisar de muita coerência das ações com os diagnósticos de vulnerabilidade, com o conhecimento que a gente está gerando. Em termos de atuação sobre o espaço
construído, né? A gente vai se dedicar a atuar sobre infraestrutura, atividades econômicas, políticas públicas, etc. Tem muita coisa sendo feita e nesse campo da regulação uma grande transformação de base pode ser construída. A gente vai precisar muito de articulação com sistemas de planejamento, políticas e gestão. Não adianta ações que não sejam articuladas dentro de um plano de gestão integrado. A gente vai precisar de muita flexibilidade. A gente vai precisar trabalhar com soluções híbridas, né? Isso é fundamental para alcançar a flexibilidade, com estudo de alternativas, diversidade, construção de autonomia local. Colaboração interescalar, que é a palavrinha que eu gostei muito de inventar. A gente vai ter que compreender a extrapolação dos limites. E mais do que tudo, a gente vai ter que, isso tem a ver com a pergunta que eu estava fazendo antes para a Defesa Civil, né? A gente vai ter que aprender a trabalhar com o que são as boas práticas de planejamento, né? Não adianta só planejar e atuar, a gente tem que acompanhar, medir, né? Corrigir rota, envolver todos os stakeholders, gerar informação, divulgar informação, permitir que a população esteja bem informada, incluir as pessoas nos processos de decisão, ser essencialmente transparente, e isso cabe a todos. Eu dei uma corridinha, mas eu acho que eu fiquei em 15 minutos, não foi? Obrigada. Muito obrigado, Maria Fernanda. Felipe Mandarino, 10 minutos. Eu vou falar daqui para evitar o toscolo. Começar falando do desafio que está aqui do lado do Gusmão e da Fernanda, né? Mas vamos lá, vou fazer naturalmente uma fala mais técnica, institucional, de o que a Prefeitura e o IPP têm feito frente aos desafios das mudanças climáticas e do desenvolvimento sustentável. Já foi falado quem eu sou, vamos seguir em frente. Assim, eu queria começar a fala falando, eu acho isso é muito importante. Assim, a gente tem notado, sendo parte do governo municipal, o papel emergente das cidades no cenário global da luta contra as mudanças climáticas e pelo desenvolvimento sustentável. Né? Esse ano, em março, até foi onde eu conheci pessoalmente a Fernanda, a gente participou da conferência, a primeira conferência do IPCC, com foco em cidades. O grande objetivo é definir uma agenda de pesquisa sobre os impactos das mudanças do clima e as soluções para as mudanças do clima na escala urbana, e isso vai ser conteúdo dos próximos ciclos de reporte do IPCC. Então, isso depois de 5 ciclos de reporte, eles estão fazendo esse papel, e a Prefeitura do Rio teve lá, foi a única cidade do Brasil representada no Congresso. O Brasil tinha em torno de 10 pessoas, 8 mulheres, acho legal falar isso, e só o Brasil representado, só o Rio de Janeiro representado através de mim e da Aspasa, que na época estava ainda na Prefeitura do Rio de Janeiro. Outras formas de ver esse protagonismo, amanhã a Meg Hurwitz, que coordena a parceria Rio-NASA comigo e com a Dália, e aqui no Rio com a Aroeira, vai apresentar um case da parceria nesse evento, Science Diplomacy, como um exemplo de inovação na diplomacia da ciência necessária para enfrentar os desafios das mudanças climáticas. É importante sempre falar do papel diplomático e técnico de redes de cidades como o C40, que está aqui presente na plateia através do ILAN, e a importância de localizar os objetivos, os ODS, né? A gente já falou bastante disso aqui e a gente já está discutindo essa localização. O IBGE e o IPEA estão fazendo essa nacionalização dos ODS, e com a Casa Civil, com o EPL e com o IPP, a Diretoria de Projetos Especiais, a gente tem discutido essa localização. Nova York foi a primeira cidade do mundo a lançar um site com o monitoramento dos ODS para uma cidade, para eles, naturalmente. Aqui eu queria falar um pouco da importância das parcerias e da qualificação do corpo técnico da Prefeitura, e como essas parcerias ajudam
a gente se manter qualificado frente aos novos desafios. A gente tem uma interação com os diversos parceiros dos mais diferentes tipos, e eu acredito que uma maior aproximação com as universidades locais é necessário para que a gente consiga fazer frente aos desafios impostos. Tá? Aqui tem um exemplo do City Climate Planner Certificate Program, que é um programa de certificação profissional para profissionais de cidades que trabalham em mudanças climáticas, através de uma parceria com o Banco Mundial. E esse programa foi apoiado pelo C40, WRI e CLAY. A gente esteve lá no primeiro treinamento e fizemos parte, eu e Patrícia e a Flávia Carlone, da primeira turma de profissionais certificados. E essa é uma frase minha de 2016, que saiu no material, e agora em 2018 a gente está fazendo isso, que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, bom, a gente fala e as coisas acabam acontecendo de vez em quando. E aí um pouco da experiência do IPP, a gente está mais de 10 anos estudando aí os impactos das mudanças climáticas, não só os impactos, como outras coisas, né? Desculpa, sei lá, mas a arrogância, talvez, mas acho que a gente está na vanguarda no cenário nacional, regional. A gente foi coautor e também participou da coordenação do Estudo Rio Próximos 100 Anos, participamos do Mega Cidades, que o Gusmão também coordenou esses 2 relatórios. A gente continua buscando inovação. Eu acho que ficou claro de manhã, na apresentação da Dália, como a gente continua buscando inovação para lidar com esses desafios, gerar conhecimento. E aí é importante falar que essa experiência acumulada também traz uma visão crítica, porém reativa, às lacunas de conhecimento que ainda existem. Tá? E aqui eu 2 exemplos, e como a gente está trabalhando em parceria para lidar com esses desafios. Né? É extremamente técnico, aquela imagem ali eu coloco mais para mostrar para vocês como é complicado, porque eu não saberia explicar aquela imagem em sua completude. A integração entre as referências verticais, terrestres e marítimas. Se a gente quiser fazer um modelo de como uma onda impacta a costa, a gente não consegue, porque a batimetria não conversa com a altimetria. E a gente está com todos esses parceiros aí, o Rio está escolhido como uma área piloto, não à toa, para começar a resolver esse problema que vai poder melhorar os nossos estudos e, eventualmente, quem sabe, finalmente a gente conseguir melhorar ações que ainda não existem. E cenários de elevação do nível do mar. Desenvolvidos no âmbito da parceria com a NASA, a gente vinha usando sempre os cenários globais do IPCC, que são ótimos, mas são globais. É importante você ter o cenário regionalizado, e isso já tem resultado, e isso foi apresentado em março, lá no Canadá, naquela conferência do IPCC Cidade, foi o que me levou para lá, basicamente. E aí, assim, acho que cabe a mim também, como representante do IPP na mesa, no seminário do CIURB, falar como que a gente está integrando esse trabalho todo no CIURB. Tem o exemplo do inventário de emissões de gases de efeito estufa, aquela minha frase lá de 2016, que agora está virando realidade. O CIURB é a casa, aí, entre aspas, para os inventários de emissões, mas é importante, o CIURB é da Prefeitura, deixa claro que isso é uma parceria com o meio ambiente, o escritório de planejamento, da onde vem o Samir, e, claro, com todos os órgãos da Prefeitura e de fora da Prefeitura, que são fornecedores de dados importantíssimos para esse esforço. Né? A gente tem 3 inventários contratados junto à COP, e ali está carregando de 2016 que a gente está fazendo agora. Agora não, né? Porque a gente está aqui, mas bom, a gente está fazendo e vai continuar fazendo semana que vem. O primeiro aí de uma série que será feito pelo município. A gente também vai fazer as estimativas de emissões de 13 a 17, revisado 2012, que precisa ser revisado, que é o último feito. E a gente vai ter uma linha muito boa para tentar entender como é que está a cidade em relação às suas emissões e planejar a mitigação. Outro exemplo, a Dália falou sobre o LASA Rio 1.0, a adaptação do modelo de Nowcast, previsão de curto prazo, de deslizamento da NASA que a gente fez com os nossos dados. Ele está lá no CIURB, essa é uma tela da aplicação.
ele gera o dado em tempo real, a cada 15 minutos, com os dados do Alerta Rio, e também tem uma interface de análise histórica. Então, ali eu fiz uma análise para um dos dias da chuva de abril de 2010. A gente vê na tela ali, em laranja, o perigo moderado, em vermelho, o perigo alto. E se você fizer uma sobreposição com as ocorrências, existe uma coincidência muito forte. Esse é o primeiro teste que a gente está fazendo para validar esse modelo. Por enquanto, ele está de uso interno dos órgãos diretamente envolvidos, exatamente pelo fato de ele estar em teste. A nossa ideia é que ele possa entrar em operação já testado e validado o mais breve possível, com todo o cuidado que isso requer. Vamos lá. E aí, 2 provocações para acabar. Tem mais tempo? Eu tenho muito tempo, então não sei se eu vou acabar não, depois eu vou ficar falando aqui. Vamos lá. Essa aqui, eu acho que a gente trabalha com muito dado e tem a ver com o exemplo anterior e a provocação que eu quero fazer. A gente pode fazer muito mais em termos de como os nossos dados são visualizados e isso é muito importante para comunicar às pessoas o que a gente quer comunicar. Então, esse aqui é um exemplo. Climatologia do Nowcast, deslizamentos por mês, tá, com uma sobreposição dos eventos com fatalidades. Essa frase assusta, mas se você ver, ali embaixo tem a legenda da frequência, os meses vão passando, a gente pode ver como esse comportamento muda de hemisfério para hemisfério, monções lá na Ásia, aqui no Brasil o verão, e meses com muitas fatalidades. Agora estão entrando ali os círculos mostrando, né? Abril aí, ó, a chuva de abril de 2010 aqui no Rio, apareceu também aí a chuva na Serra, e isso é uma forma de comunicar excelente, feito lá pela Dália e sua equipe, que eu acho que a gente tem muito o que aprender. A gente precisa se comunicar melhor, para que todo mundo entenda tão bem quanto a gente o tamanho dos desafios que a gente tem pela frente e o tamanho da responsabilidade que a gente tem pela frente. E aí eu gosto de esse slide, eu vou atualizando ele dependendo do evento, mas eu sempre tenho um slide confuso desse, que é para ser confuso mesmo, e falar de desafios e oportunidades, né? Eu acho que a palavra-chave aqui do evento é integração, assim, é uma enorme oportunidade de ter esse povo todo junto com a gente. Para representar as universidades locais, eu escolhi naturalmente a PUC e a UFRJ, que estão com a gente na mesa. C40, MIT, que esteve aqui na terça-feira, a NASA, que está aqui com a gente hoje, a ESRI, os ODS, o IPCC, que está começando a ter uma agenda de pesquisa urbana, o Greenhouse Gas Protocol, que é o protocolo que a gente usa para fazer emissário, o desafio da integração metropolitana, e ali também representando a integração com o Estado, outras escalas, nacional também. Programas como o programa da Fundação Rockefeller, a rede de cientistas, a UCCRN, da qual a Fernanda faz parte, que estuda as mudanças climáticas em cidades. E ali o CIURB, né? Não à toa meio que no meio, o DataRio ficou perdido lá em cima, mas foi mais por questões de layout. Acho que o CIURB é uma forma muito interessante da gente tentar conectar essas ações, que aí entra o desafio, em prol de um caminho comum, que eu acho que hoje em dia não existe agenda melhor do que a agenda dos ODS. A nova agenda urbana também é uma agenda importante, e eu acho que isso é muito importante, é um desafio. Assim, eu lido com muitos desses no meu dia a dia e eu fico pensando, como é que a gente conecta isso, como é que a gente integra isso, como é que essas coisas caminham juntas, rumo a um caminho comum. Não dá para botar todo mundo numa mesma sala, infelizmente, mas também não seria produtivo fazer isso, mas a gente tem que pensar nesses desafios. Assim. Eu ia fazer um comentário no final dos trabalhos antes, não deu tempo, então eu vou aproveitar. Eu acho que tem um exemplo muito bom, assim, os 3 trabalhos mais ligados a meio ambiente e arborização, você vê a completa complementaridade entre eles, e mostra a força do corpo técnico da prefeitura, a qualificação também. E uma coisa que eu acho que o Abelheira talvez tenha ficado não quis falar, mas aí na linha da inovação, né? Eu estava sentado do lado da Dália, eu já tive essa conversa com ela. A escala de impactos de eventos meteorológicos, e a Dália é uma pessoa que trabalha com desastres naturais no mundo inteiro, ela não conhece nada similar, ela nunca viu. O nosso approach foi,
Dá um feedback para a gente, o que você acha disso, como é que a gente pode melhorar. A resposta inicial foi, caramba, eu não conheço iniciativa semelhante. Então, mostra como a gente está inovando e como a gente tem um corpo técnico qualificado. Assim. Era isso que eu tinha para trazer. Eu quero que a gente tenha perguntas, tenha o debate ali moderado pelo Samir. A gente tem muito assunto para falar, tem o PDS, os ODS que ele vai trazer na mesa. E vamos ouvir do Gusmão, sem querer roubar o seu papel, Samir. Mas... Obrigado. Obrigado, Mandarino. Gusmão. Eu normalmente me atrapalho muito com papel, caneta, controle do microfone, me perdoem, é muita coisa ao mesmo tempo. Mas, queria agradecer sinceramente a Aroeira, Felipe, pelo convite de participar desse evento. Né? Eu, como foi mencionado, eu participei há 10 anos atrás da coordenação do primeiro estudo que foi feito sobre políticas ou medidas de adaptação às mudanças climáticas e seus efeitos na cidade do Rio de Janeiro. Foi em 2008, gerou um livro. A participação do IPP na época já foi importante, como foram importantes também as participações da UFRJ, da UERJ, da Fiocruz e das outras unidades da Prefeitura que cederam dados, informações e pessoal para trabalhar conosco. Esse trabalho que foi feito em 2008 para o município do Rio de Janeiro, ele foi ampliado em 2011 com o apoio da Embaixada Britânica, e pudemos fazer, então, uma revisão desse trabalho, tendo como perspectiva a região metropolitana do Rio de Janeiro, e aí gerou-se também um relatório em 2011. Então, eu venho hoje, 10 anos passados, do lançamento, quase isso, né? Foi, se não me engano, em outubro de 2008, retomar o assunto aqui num evento patrocinado, promovido pelo IPP. E queria, antes de mais nada, além desse agradecimento, dizer que é uma felicidade, não só esse evento, como a parceria, tá? Que se estabelece entre o IPP, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e a NASA, e que nos permite até fazer uma brincadeira, tá? Que, em termos de região metropolitana do Rio de Janeiro, o IPP é a NASA metropolitana, convenhamos. Tá? A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e esse é um ponto que eu vou tocar e voltar seguidas vezes, ou seja, o que nós estamos assistindo na cidade do Rio de Janeiro, isso foi dito já aqui hoje pela manhã, é único, ou se não é único, é das poucas iniciativas que alcançaram esse grau de maturidade no país, e eu me atreveria a dizer que talvez em Latinoamérica. Tá? Mas isso vale não só para a América Latina, para o Brasil, mas para a região metropolitana. Se nós cruzarmos a Baía da Guanabara e formos a Niterói, que é o município onde eu hoje moro, tá? Nós vamos perceber uma diferença de capacidade de resposta muito significativa. Então, eu diria o seguinte, que o que eu assisti hoje, infelizmente eu não pude estar nos 2 dias anteriores, mas tenho acompanhado o trabalho do Aroeira, do Felipe e de todos que estão envolvidos pelo IPP, particularmente pelo IPP, e a gente percebe que em 10 anos fizeram, tá? Uma mudança de patamar significativa. E hoje os trabalhos que foram apresentados aqui de manhã dão uma mostra disso. E por que eu digo isso? Porque antes, a mesa fala em sustentabilidade e mudanças climáticas, e eu acho que a gente tem que ir rapidamente eu não esqueci de anotar meu tempo. A gente tem que colocar, analisar, olhar de forma diferenciada esses dois
temas colocados para essa mesa. Primeiro, a sustentabilidade. Quando nós discutimos sustentabilidade, nós estamos discutindo a construção de um cenário futuro, de forma a, quem sabe, corrigir os erros do passado e construir algo mais generoso, mais justo, mais equânime, mais etc, etc, etc. Quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente está falando efetivamente num futuro, né, que vem, que já está presente em alguma medida e que nós temos que lidar com cuidados que nos obrigam a certos esforços em termos de geração de conhecimento, de troca de conhecimento, de coordenação e cooperação de diferentes agentes, enfim, de fazer as coisas um pouco diferentes. Então, eu vou falar primeiramente sobre resiliência e capacidade de resposta a mudanças climáticas. Então, resgatando esses dois trabalhos a que eu me referi, de 2008 e 2011, eu vou me referir a três questões fundamentais que foram unanimidade ao longo da preparação desses dois trabalhos. Primeiro, discutia-se à época como era possível incorporar risco, vulnerabilidade, perigo, desastres à prática cotidiana nossa, não só da administração pública, mas dos diferentes agentes que produzem o espaço metropolitano ou, no trabalho anterior, produzem o espaço na cidade do Rio de Janeiro. E isso significava dizer, à época, incorporar uma inovação no processo de gestão, que era uma inovação que já tinha sido adotada, incorporada, por exemplo, nos grandes complexos industriais que têm, apesar de todos os acidentes que a gente conhece, eles têm um sistema de segurança que está muito mais avançado do que o que nós tínhamos na administração do Estado, da metrópole ou das cidades. Isso, então, eram questões a serem vencidas num horizonte bem rápido. Segundo, reduzir a imprecisão, a incerteza sobre o que vai acontecer, como vai acontecer, e para isso a gente precisava fazer um esforço significativo em termos de melhoria das nossas práticas de monitoramento, de pesquisa, de estudos, de acúmulo de conhecimento e, a partir daí, poder, então, projetar cenários. À época, nós éramos 29 especialistas dessas universidades e da prefeitura e era quase uma unanimidade ouvir dizer o seguinte: não temos como projetar cenários com confiabilidade, com responsabilidade, porque a nossa base de dados, a nossa base de conhecimento é muito mais do que precária, em muitos casos. A Felipe mencionou agora de uma iniciativa que está em curso nesse momento para melhorar a capacidade de gerar dados sobre a dinâmica litorânea em frente da cidade do Rio de Janeiro para poder modelar, para projetar cenários futuros. Passaram-se 10 anos e nós ainda estamos nos movendo na direção de ter dados confiáveis de maré, corrente, ventos, ondas, etc, etc. Essa é a segunda maior metrópole litorânea do hemisfério sul. É a maior metrópole litorânea do Brasil. E nós estamos ainda com dificuldade. Avançamos barbaridade, mas ainda temos muito por fazer e ainda bem que temos aí quem esteja trabalhando para isso. Então, mapeamento e acompanhamento das áreas de risco também foi mencionado aqui. As mudanças climáticas no espaço, perdoem, a minha perspectiva de leitura desse problema é, no mínimo, metropolitana. Eu extrapolo a cidade do Rio de Janeiro porque é uma fração dessa. São 21 municípios. E eu tenho certeza, ou temos todos certeza, de que as mudanças climáticas, quando batem ou quando baterem, vão bater de forma muito diferente, dependendo de onde estejamos, em Itaguaí, em Itaboraí, no Rio de Janeiro ou em Cachoeiras Macacu.
ou em Niterói. E a capacidade de resposta é muito diferenciada também. E a terceira coisa que ficava claro é o seguinte, que o modelo de gestão metropolitana, na época, 2011, não seria capaz de promover a coordenação e cooperação necessária para que nós fizéssemos frente a mudanças climáticas tais como previstas ou tais como especuladas. E isso a gente está avançando talvez ainda mais lentamente do que em outras frentes. Nós temos a Câmara Metropolitana recém-criada, uma entidade metropolitana para coordenar o processo de formulação de políticas de interesse metropolitano, mas temos saído do forno um plano de desenvolvimento estratégico para a região metropolitana mas no fundo, novas práticas e novas realidades ainda são um sonho. Temos avançado, avançamos e estamos em alguns momentos avançando na direção correta, fazendo esforços com apoios necessários externos e a cooperação, coordenação entre diferentes atores, e eu estou me referindo não só ao poder público, eu estou falando também da academia, e colocamos aqui a UFRJ, até onde eu posso falar pela UFRJ, pelo menos a minha sala está à disposição. Bom, enfim, ia falar bobagem. Mas, então, eu acho que os diferentes agentes e esferas de governo, quer dizer, a União tem feito, assim, um acompanhamento muito remoto. O Estado, nosso Estado, perdão, essa é a realidade que nós conhecemos e que ainda ninguém hoje, pelo menos, colocou aqui dentro da sala. O governo do Estado está numa situação extremamente difícil, incapacitado. Felipe, eu respeito perfeitamente a iniciativa de caminharem na direção de um laço de cooperação com o INEA. Eu diria que hoje o INEA está precisando do apoio do IPP e não o inverso. Então, desculpe se eu estou falando de coisas que não são agradáveis. Até aqui a gente só falou de coisas agradáveis que estão acontecendo e que são ótimas ou serão ótimas. Mas temos que, não podemos deixar de ter uma visão muito realista. E eu vou passar para falar de sustentabilidade. E eu, por favor, não vou querer conceituar sustentabilidade, porque esse é um tema que eu tenho muita dificuldade, é um conceito que eu tenho muita dificuldade de lidar pelo tanto de desgaste que ele já passou. Mas eu prefiro falar usando palavras que não são minhas. E essa é a minha última transparência, eu quero colocá-la como uma provocação para que a gente não perca de vista os reais desafios que a gente tem pela frente. Nós temos que ser mais eficientes, temos que dispor de mais recursos, temos que ser mais profissionais, temos que capacitar mais gente, temos que fazer esforços cooperados e coordenados, etc, etc. Mas, fundamentalmente, nós, a cada momento, a cada dia, a cada decisão, a cada tijolo que a gente coloca na construção desse cenário futuro, nós não estamos falando só do ontem, do hoje e do amanhã. Nós estamos falando, a Prefeitura está, em boa hora, puxando o Plano de Desenvolvimento Estratégico, um horizonte de 2050. Parabéns, estamos à disposição para colaborar também. O plano diretor está sendo revisto no horizonte de 2030. Então, nós estamos falando bem mais adiante. Se nós estamos falando bem mais adiante em termos desses instrumentos, nós temos que responder a certas questões que são do futuro, mas que a gente tem que responder no presente aqui. E aí eu trago uma citação de um autor que eu uso muito nas minhas aulas, que é um ex-economista mexicano, Henrique Leff, que se transformou num pensador do movimento ambiental, não sei como intitulá-lo, e eu trago aqui
umas perguntas que ele coloca e que nós devemos ou temos que estar respondendo. Tá? As perguntas não são minhas, eu não tenho respostas para elas, mas é como um desafio, um mantra que está girando na cabeça de todos nós, sempre que falamos de sustentabilidade. Então, lendo rapidamente, ele pergunta, como é que a gente pode ir contra um processo de globalização que é uniforme, homogêneo, guiado fundamentalmente pela lei hegemônica do mercado. Não se trata de nos transformarmos em ideologicamente posicionados aqui ou acolá, mas nós temos falado na porta do botequim, na sala de jantar de casa, nos bancos escolares, no lugar de trabalho, etc. Nós temos falado muito sobre isso, mas não temos incorporado suficientemente. Assim como há uma década atrás, risco era uma coisa que a gente não incorporava como parte dos critérios cotidianos para tomar de decisão, esse tipo de pergunta a gente não se faz quando está tomando decisões que eventualmente vão reorganizar, reestruturar, construir outro processo civilizatório fundado em uma diversidade de economias locais e articuladas. Ou seja, nós falamos muito em desenvolvimento local sustentável. Fundamentar nossas decisões em princípios, valores, sentidos de uma racionalidade ambiental contraposta a uma racionalidade econômica, exclusivamente, que privilegie o crescimento da produção, o crescimento do PIB, o crescimento da renda, o crescimento da arrecadação. Nós vivemos disso 24 horas por dia. A campanha eleitoral, as manchetes do jornal, as conversas de botequim ou na praia, nós estamos sempre atrás de crescer volumes, valores, riquezas, e seremos felizes por conta disso? Questionando a crença do progresso sem limite, sem fim, construindo, como é que pode-se ir na direção de construir uma política de convivência na diversidade, e não é só a biodiversidade, a diversidade cultural, a diversidade econômica, a diversidade política, a diversidade em todos os sentidos, de respeito à outridade e de responsabilidade com a natureza e as condições ecológicas de sustentabilidade. E aí eu fecho dizendo, estamos caminhando, fazendo belos esforços dignos de aplausos, temos progredido. Agora, nós temos que ter referenciais que são de um horizonte de... Nós estamos falando de mudanças climáticas e as projeções são para 2100. Então, mantenhamos isso. Como é que será essa cidade, como é que será essa região metropolitana em 2100, ou como nós gostaríamos que ela fosse? Obrigado. Mais uma vez, agradecendo a Maria Fernanda Lemos, ao Mandarino e ao Paulo Gusmão. Vamos começar o nosso debate. E eu queria levantar alguns pontos para esse início. Primeiro, ressaltar a super sinergia entre as três falas, né? A Maria Fernanda levantou muito, com muita força, a ideia da superação de desigualdades, da importância da gente ter uma avaliação interescalar nos territórios, para qualificar as informações sobre o território, para agirmos melhor e criarmos uma agenda mais assertiva, sobretudo no médio e longo prazo, né? Na medida que o longo prazo a gente começa a ter mais incertezas, né? O Mandarino, ao abordar uma visão institucional de articulação do Instituto Pereira Passos e todo o papel do CIURB nesse contexto e das parcerias que estão sendo articuladas, apresentou interescalaridade na veia,
né? E a importância de aprofundamento do conhecimento, de estar próximo daqueles que estão produzindo o que há de melhor, o que há de liderança no processo de geração de dados e informações cada vez mais qualificadas. E também eu queria ressaltar o papel do IPP para dentro da prefeitura, dizer, a importância do CIURB como importante elo na articulação dos dados de todos os setores da prefeitura, para além das questões ambientais, envolvendo fortemente desde dos setores mais voltados à economia, ao urbano-ambiental, ao social, saúde, educação, assistência e outros tantos. Então, isso é um papel importante. E o professor Paulo Guzmão, representante de uma casa da qual eu tive o prazer de participar, de fazer uma parte da minha vida lá pelo Departamento de Geografia da UFRJ, também ressaltou a importância de uma visão de combate às desigualdades, da qualificação da informação, de buscar um conhecimento mais aprofundado. Então, acho que foi uma sinergia completa no início do nosso... Não combinaram e isso foi ótimo. Significa que estamos todos indo num caminho interessante. Queria avançar nesse debate falando um pouquinho do Plano de Desenvolvimento Sustentável, que a gente vem desenvolvendo na Prefeitura com 2 cenários, uma visão 2050 e um recorte temporal em 2030, alinhado aos ODS da ONU, esse para 2030 com prazos, metas, projetos e ações bem claras e forte vinculação aos ODS, né? Esse plano está sendo capitaneado pela Casa Civil, pela Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados, sobretudo com o Escritório de Planejamento, mas ele é feito a muitas mãos. Se a gente olhar essa plateia, grande parte dela vem participando de uma forma intensa na construção da primeira fase desse plano, a partir da ação do Comitê de Desenvolvimento Sustentável, que foi criado internamente na Prefeitura para tratar desse tema agora, começou no ano passado, né? Esse plano começa a ser desenvolvido no ano passado, e a gente tem um cenário até o meio do ano que vem para apresentar um produto para a sociedade. E queria ressaltar que a segunda grande parte desse processo é uma intensa participação popular a ser iniciada a partir de outubro, mais fortemente a partir de janeiro do ano que vem. De que envolver a população, órgãos de classe, universidades, as regiões de planejamento da cidade, tentar chegar nos territórios num nível regional que a gente consiga abordar uma visão local, e a gente está pensando no nível de região de planejamento, como previsto no plano diretor. Então, enfim, estamos num momento efervescente de pensarmos a questão da sustentabilidade, a resiliência no território. Em função desse cenário, eu queria fazer uma pergunta para a gente começar o debate. Todos também falaram sobre a qualificação do corpo técnico da Prefeitura, talvez oásis que nós seríamos em relação ao lugar comum, né, no cenário nacional. Mas a gente sempre esbarra na velha questão de como articular as questões que envolvem as decisões políticas com as decisões técnicas, né? Guzmão falou do cenário estadual, na questão orçamentária, nas dificuldades da capacidade de investimento do Estado em estar fazendo as suas ações mais básicas. E o prefeito, acho que falou no primeiro dia, de uma forma bem clara, como a Prefeitura do Rio também vem tendo dificuldades, talvez, e isso acho que fica claro não no nível do Estado, mas tendo dificuldades na condução de uma agenda de investimentos, enfim, da manutenção até mesmo dos serviços que a gente já tem rodando na cidade. E aí a minha pergunta como
inserir todo esse debate de resiliência, de ações de longo prazo, de adaptação a mudanças climáticas, de redução de gases de efeito estufa, num cenário social de dificuldade de manutenção de serviços básicos, saúde, educação, assistência social. Como esse debate ele precisa se integrar para ele não parar em momento de adversidade, né? E eu começo o debate colocando um pouco essa pergunta para vocês. Posso ir, então? Então, eu acho que essa pergunta para mim essa pergunta é central. Eu fui muito rápida no que eu estava tentando mostrar para vocês, mas uma das coisas que eu coloquei, que eu acho que é uma alternativa, porque tem várias, não só várias alternativas, como eu acho que a gente tem várias coisas que precisam ser feitas ao mesmo tempo, né, para construir para transformar essa realidade. Mas eu acho que uma delas é para frente a essa dificuldade, né, de dar ênfase ou de dar prioridade num princípio da precaução, com todos os custos políticos que tem qualquer tipo de investimento, né, em infraestrutura, por exemplo. Quando a gente está num cenário onde os serviços básicos ainda estão na pauta de prioridade. Esse é um dos maiores desafios, ou seja, é claro que esses investimentos em adaptação preventiva não serão mesmo a prioridade. Não serão, não tem jeito, não é o nosso caso. Então a gente tem que lançar mão de soluções que não são tão caras, né, mas que mostram o nosso comprometimento e mostram a nossa responsabilidade com o tema. Daí, para mim, uma das primeiras coisas a fazer é garantir que o que está sendo construído de novo seja adaptado. Então, eu acho que essa é uma alternativa, no mínimo, né? Além de, claro, todo investimento em capacidade adaptativa que está lá nas boas práticas, né, para todas as situações e países de desenvolvimento, que é em educação, em informação, investimento em informação, tornar a população consciente dos riscos a que está submetida e regular de forma adequada a ação dos agentes privados na construção e reconstrução contínua da cidade. Só essas duas coisas fariam uma diferença. A minha pesquisa atual, o que eu estou fazendo atualmente, é exatamente medir a diferença efetiva que isso faz ou não faz. Eu não tenho resultado para mostrar ainda, mas terei em breve. Porque eu acho que faz diferença, sim. Eu acho que se a gente conseguir garantir uma regulação adequada para que o novo seja adaptado, aquelas imagens que eu mostrei da Vila Olímpica, por exemplo, e do aterro no centro metropolitano, são imagens muito recentes, né? Momento em que já sabemos perfeitamente quais são os riscos associados àquela quantidade de aterro nas áreas de brejo, né? A gente continua reproduzindo o mesmo modelo de construção insustentável que eu falei para vocês, que é o modelo de construção que faz essa cidade um risco, né? E que faz com que a gente projete um futuro Blade Runniano para a nossa cidade. Então, o mínimo é regular e garantir que o novo seja adaptado. E produzir e disseminar informação. Então, acho que essas são duas coisas que a gente pode fazer num cenário onde os investimentos em serviços básicos ainda é uma prioridade de fato. Samir, eu acho a tua pergunta muito oportuna, que é a pergunta de como conserta a bicicleta ao mesmo tempo que pedala, né? E ainda mais quando pedala na lama, né? Então, realmente, não é uma pergunta fácil de responder. Eu ia te pedir mais uma semana e depois te mando por e-mail ou zap. Mas eu não poderia deixar de dizer alguma coisa. Eu te diria o seguinte, que tem algumas medidas que não têm preço, ou seja, não tem custo. Tem algumas medidas que são medidas do tipo mudança de postura, mudança de mentalidade, mudança de critérios, tá? Que eventualmente podem ser até redutoras de custos e não acrescentem custos. E tem, eu fico lembrando o seguinte, minha resposta não tem a ver com o município do Rio de Janeiro, porque eu não tenho números, mas se você me perguntasse isso em 2000, aliás, eu tive a oportunidade de responder uma pergunta parecida com essa
e era 2008, 2010, uma coisa assim, que eu tive num seminário promovido pelo governo do Estado, e que naquela época nós fizemos uma apuração de dados e no Estado do Rio de Janeiro estavam sendo investidos 600 bilhões de reais no horizonte de 13 anos. Não, perdão, reais não, de dólares. 600 bilhões de dólares no espaço de 13 anos, ou seja, é uma densidade de dólares por centímetro quadrado de território que nunca foi visto, né, no Estado do Rio de Janeiro, nunca foi visto no Brasil, eu me atrevo a dizer que no Hemisfério Sul. 13 bilhões de dólares investidos em 13 anos. Tá? Me atrapalhou. Agora, 93% desse valor investido na cadeia de petróleo. E hoje a gente sabe onde é que está a cadeia de petróleo. Está parada. Ou, em alguma medida, está parada. Está na cadeia petróleo. Então, isso é um dado, quer dizer, eu fui defenestrado, ou quase defenestrado, desse evento que acontecia no auditório da Firjan, que é lá no alto, porque eu fui dizer isso, porque nós estávamos transformando o Estado do Rio de Janeiro numa grande monocultura litorânea, costeira, dedicada exclusivamente ao petróleo. Isso iria nos custar 600 bilhões de dólares em 13 anos. Teríamos feito muito melhor uso desse recurso se tivéssemos investido na escola, na pesquisa, né, no turismo. Nós chegamos a fazer uma investigação sobre quanto se investia em turismo no Estado do Rio de Janeiro, desses 600 bilhões de dólares, era nada. A Copa do Mundo e mais a Olimpíada custava alguma coisa como 50 bilhões. Então, cara, enfim. Eu vou opinar aqui, trazendo, acho que o ponto de vista que eu posso contribuir mais, que é o da informação do conhecimento, né? Uma das coisas que eu trouxe, que ficou mais clara lá nessa conferência em março do IPCC sobre as cidades, é uma nova agenda de pesquisa, uma agenda que está bombando, como já usamos aqui, são os co-benefícios da ação climática. E eu acho que é uma agenda que tenta deixar claro que não necessariamente há conflito entre investimentos sociais para a população mais vulnerável e investimentos de adaptação climática para a mesma população, porque a vulnerabilidade social está intimamente linkada à vulnerabilidade ambiental. A gente não trouxe nenhum mapa que mostrasse isso, mas se a gente mostrasse o mapa que apareceu ontem do IDS, com mapas de calor, com mapas de elevação do nível do mar, cada uma dessa variável vai estar mais grave em algum lugar que também tem o IDS baixo, né? E essa linha é uma lacuna, é mais uma das várias lacunas de conhecimento que a gente tem, de tentar entender, e isso ajuda a convencer política pública, stakeholders, como a gente gosta de falar, que um dinheiro investido para adaptar a mudança climática pode também ser um dinheiro investido para diminuir a vulnerabilidade social. E aí que a gente começa a conseguir vencer algumas resistências que ainda existem, né? Eu acho que essa é uma frente de pesquisa muito importante, que, assim, eu vi isso lá e isso está sendo pesquisado exatamente por isso. A gente está há 40 anos falando como, assim, o planeta está caminhando à beira do colapso. Isso não está sendo suficiente para convencer as pessoas. Então, assim, tá bom, está à beira do colapso e a gente consegue resolver esse problema ao mesmo tempo que a gente resolve outros problemas. Agora você está convencido? Acho que essa é a linha de conhecimento que a gente precisa gerar para convencer, porque senão a gente vai continuar indo à beira do colapso. Temos quanto tempo para as perguntas? Acabou? Menos alguma coisa?
Uma perguntinha? Duas? Meu nome é Cecília Nicolai, eu sou médica epidemiologista, participei de alguns eventos que foram citados aí da Rio, esses próximos 100 anos, e acho que assim, o que o Mandarino acabou de falar é uma reflexão mesmo que a gente tem que fazer na questão de quando se fala da questão do investimento na saúde, nas áreas sociais, especialmente a saúde, a atenção básica, a atenção ao paciente, por exemplo. Quando a gente fala nisso, você não tira o dinheiro daqui para colocar no hospital, na construção do hospital. A saúde, ela não é só construções de hospital e atendimento. O que ele falou se a gente investe num bom programa de controle de emissão de poluentes, por exemplo, a gente com certeza vai reduzir e muito a demanda aos nossos hospitais, dos atendimentos de asma, de doenças cardiovasculares. Então, eu acho que hoje, assim, dentro do avanço que foi entre 2008 e hoje, a saúde ela está devendo para a cidade do Rio de Janeiro, para a área metropolitana do Rio de Janeiro, mais engajamento e participação nessa construção de resiliência, do caminho de resiliência, e não por um caminho de vulnerabilidade então, assim, sempre que eu reforço, que sem sombra de dúvida, o que ele falou é verdade, entendeu? E acho que a gente... é isso. Eu queria concordar com o Mandarino que eu acho que as questões sociais, eu acho que elas podem ser contempladas, mas eu acho que hoje, Gusmão, o imperativo, quer dizer, hoje e há muitos anos, né, para os países em desenvolvimento, a grande contraposição é a necessidade de gerar empregos. Hoje já tem 14 milhões de desempregados no Brasil, então a questão da atividade produtiva, né, então quando você diz, não, Minha Casa Minha Vida vai gerar tantas unidades lá na área frágil, que é a Vargem Grande, ninguém pode se opor, porque, enfim, a construção civil gera empregos, e porque o setor de transportes, enfim, eu acho que, para mim, esse é a grande contraposição, né? Não por acaso foi, inclusive, a posição dos países em desenvolvimento na Conferência de Estocolmo, acho que em 72, alguma coisa assim, ou seja, limites ao progresso para os países desenvolvidos, porque os nossos em desenvolvimento ainda precisam gerar empregos. Nós precisamos tirar muita gente da linha da pobreza e da miséria. Então, eu acho que uma agenda talvez interessante para essa temática seria mostrar que atividades que respeitam o meio ambiente, que são sustentáveis, também geram empregos, né? Eu acho que esse é um debate que a gente tem como, enfim, desenvolver pesquisas. O turismo é uma atividade, as indústrias de limpas, né? Há quem acredite que não, que o turismo é uma indústria ainda residual, por exemplo, no Rio de Janeiro, que indústria criativa, não sei o quê, que o importante é a indústria mais, enfim, tradicional, né? Que gera empregos bons e com carteira assinada. E eu acho que, para mim, esse é o grande debate, apesar de Mariana, apesar de tudo, né, das mudanças climáticas serem a realidade, não é mais o futuro, o inconveniente, é o presente, né? Eu acho que esse é o desafio, mostrar como é possível gerar empregos com atividades produtivas que respeitem o meio ambiente, que sejam sustentáveis. Eu acho que a gente tem que enfrentar essa... Enfim, eu não sei como, eu estou apenas fazendo uma provocação. Eu concordo completamente contigo. Nós temos feito uma discussão muito capenga em relação a o que gera emprego. Essa discussão é feita quando se chega com uma proposta de um complexo petroquímico ou de uma grande siderúrgica, que o argumento a favor é irresistível aos olhos de um prefeito, porque vai injetar na sua economia 16 mil empregos durante a fase de construção e 5 mil empregos na fase de operação.
além da arrecadação, emprego, renda, arrecadação, etc, etc. Mas ninguém faz a conta, por exemplo, de quanto gera a economia do funk na cidade do Rio de Janeiro. Quanto gera de emprego e renda a economia do carnaval. Quanto gera, aonde começa e acaba a cadeia produtiva do turismo. Eu não sei se estão computando o cara que vende mariola na praia, o limão na praia, né? Então, e não há dúvida de que o turista, ele desembarcou no Galeão, já está gastando e já está gerando emprego ali, já está chegando a arrecadação, etc. Então, essas discussões é que eu acho, essas avaliações, para colocar na balança se vale a pena a gente adquirir ou reforçar um perfil industrial antiquado à região metropolitana do Rio de Janeiro, como sendo a ressurreição da economia fluminense. Um perfil petroquímico e siderúrgico típico de século passado, minimamente, né? Então, essas discussões, não estou dizendo aqui, atenção, sublinhem, Gusmão não está dizendo que nós temos que fechar a indústria petroquímica. A Petrobras, pelo contrário, a Petrobras é uma empresa nacional, construída por nós com muito orgulho, tá? E chegou ao ponto em que está porque fomos competentes na construção dessa empresa. Então, não se trata de jogar fora essa oportunidade. Nós temos petróleo, vamos trabalhá-lo. Mas não é só isso. Até como forma de gerar renda, para transferir renda para outros setores, investir na saúde, né, na saúde básica, na pesquisa e desenvolvimento. Nós temos a maior concentração de universidades de doutores do Brasil aqui, né? Às vezes a gente não... Então, bem. Posso fazer um comentário muito rápido? Isso. É porque, assim como eu estava falando da construção e reconstrução da cidade, que é uma dinâmica infinita, né? E que tem a ver com uma crise. A gente tem uma crise de construção de insustentabilidade na cidade, né? A nossa construção civil é toda insustentável e não resiliente. Eu acho que é o mesmo raciocínio, né? Essa crise que a princípio a gente localiza, não é só essa a crise de emprego, é também a nossa crise habitacional. São crises que no seu enfrentamento geram uma oportunidade que a gente precisa aproveitar. A resiliência, a sustentabilidade como um norte ainda mais distante, a resiliência como um conjunto de princípios e critérios muito práticos, devem só nortear a nossa decisão, porque a gente vai tomar uma decisão sobre em que indústria vai investir, em que indústria não vai investir, em que setor da economia vai investir ou não, ou de que forma a gente vai produzir habitação, ou de que forma a gente vai construir. Essas crises, elas, não sou eu que estou dizendo isso, não tem nenhuma novidade, elas têm que ser uma oportunidade, porque se a gente não usar essa oportunidade para transformar a realidade, a gente vai fazer não tem o que dizer, vai para o buraco, sem dúvida, né? Então, eu acho que o segredo está, é um problema, é uma crise, é uma falta, é uma deficiência, a coisa do saneamento, é um serviço básico que a gente está devendo, a gente tem que ter como prioridade. Então, vamos fazer a drenagem urbana, vamos fazer as novas redes de drenagem e saneamento já adaptadas. Por que eu tenho que lançar a mão? Lembra que eu botei a palavrinha ali das soluções híbridas? A gente já sabe que para ser resiliente não dá para lançar, não é botar todos os ovos na mesma cesta. Eu vou botar toda a solução na engenharia cinza dura, que a gente já sabe que não dá tempo, o cenário de incerteza na mudança climática. Pode chover mais, pode chover menos, eu não sei bem, aí eu pego e boto toda a drenagem urbana num cano que não tem flexibilidade nenhuma, isso não vai funcionar jamais. Ou eu vou ter que construir um cano infinito. Então, a única solução possível é misturar, né, a engenharia verde com a engenharia cinza, com todas elas, e multiplicar as ações na cidade para ter um sistema que realmente dê conta da flexibilidade e da incerteza. E usar todas as crises, inclusive a nossa de serviços básicos, para construir resiliência. Para mim, isso se aplica também ao setor econômico. É a mesma coisa. E habitacional, sem dúvida, que talvez seja a nossa crise mais séria, por conta daquela desigualdade que eu coloquei antes. Às vezes eu fico meio enfática, né? Não sei o que acontece. Foi ótimo.
Queria agradecer a todos. Teremos um coffee break agora, é isso? Teremos agora. 10 minutinhos.